Olá, boa noite, tudo bom, meu povo? Hoje comigo, para debater sobre diversos assuntos, eu estou recebendo o pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais, meu querido amigo, advogado Lindomar Gomes. Olha o currículo do cara, professor por quase 7 anos, professor de Direito, né? Na última eleição, quase 27 mil votos. Agora, atualmente, ele tem uma luta, uma bandeira de luta que inclusive tem incomodado muito o governo do estado de Minas Gerais, que é exatamente os atingidos pela Lei 100. Ele vai explicar para nós o que foi a Lei 100, quais são os reflexos da Lei 100 no estado de Minas Gerais. Para falar sobre esse e sobre outros assuntos, já comigo aqui, meu querido amigo Lindomar Gomes, tudo bem? Olá, meu amigo, tudo bem com você? Tudo na paz, graças a Deus. Primeiro, seja bem-vindo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir debater conosco hoje. O público de Berizal ansioso por esse debate. Sobretudo os professores de lá comentaram muito bem sobre você. E eu agradeço de antemão por você tirar um tempo aí para falar para nós. Alegria toda minha, viu? Já mandando um abraço para todas e todos de Berizal, aqueles que eu acompanho na cidade ou que me acompanham na cidade. Uma alegria muito grande a indicação e te conhecer, assim, já tenho lhe acompanhado há algum tempo e tenho visto a importância do seu trabalho. Uma alegria muito grande estar aqui contigo. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte: na última eleição, quase 27 mil votos e quase assumiu a cadeira de deputado federal. Agora, com um novo trabalho e com uma bandeira mais ampliada, que são os atingidos pela Lei 100. Atualmente, a política tem passado por um desgaste muito grande, você tem acompanhado isso. Um cara ético, como eu tenho acompanhado também a sua carreira, o que faz um cara ético como você ainda se manter na política? Olha, primeiro, Arthur, eu vejo a política como um meio para resolver não só os nossos problemas, mas os problemas do nosso país. Não tem como fugir da política. A política é o local aonde nós conseguimos, da divergência, construir a solução. Então, por isso que não tem como fugir da política. Se os bons não participarem, nós vamos deixar apenas aqueles que têm interesses espúrios, que têm interesses negativos com a política. Então, eu sou uma pessoa que desde pequeno eu tenho acompanhado a política. Para você ter uma ideia, eu sou natural de uma cidade chamada Brasilândia de Minas, no noroeste do estado. A primeira coisa que eu li, sabe o que foi? Zé Pinico número 15, que foi o prefeito Brasilândia à época, pertencia ao município de João Pinheiro. João Pinheiro, inclusive, é o maior município do estado de Minas Gerais. Então, Brasilândia pertencia, e eu acompanhando aqueles debates para as eleições de 1988, foi a primeira coisa que eu li, foi Zé Pinico, número 15, PMDB, que, inclusive, que ganhou as eleições naquele ano, disputando contra o candidato à época do PFL, Manuel Neto. Então, ou seja, eu gosto de política, gosto de acompanhar política. E se a gente também não participar, não tem como reclamar. Eu tenho visto, né, por mais que a política ela esteja desgastada, os políticos estejam desgastados, eu vejo muita gente falando de não participar, de não votar, chamar voto em branco, nulo. Não adianta. Se nós não participarmos, se nós não votarmos, vamos deixar com que aquelas pessoas que nós não gostamos tome conta do poder e continue lá. Ou também passe o poder de geração para geração dentro de suas famílias. Então, não tem jeito, não tem como. Nós ainda não inventamos uma outra forma de organização para a nossa sociedade que não passe pela política. Com certeza. Lindomar, uma outra pergunta que eu queria te fazer e que o público de casa, quando eu comentei que iria te entrevistar aqui, pediram que eu perguntasse, é a que ponto constitucional, jurídico, na verdade, anda a Lei 100? Como que está andando isso? Quais são os procedimentos? Em que etapa já se encontra? E gostaria também que você explicasse para o público de casa o que é a Lei 100 para quem está nos acompanhando. Ok. O que é a Lei 100? O Estado de Minas Gerais, os governos de Minas Gerais sempre preferiram trabalhar na área da educação com contratos precários. No Estado nós chamamos isso de designação. Pega o servidor, contrata ele de fevereiro até 31 de dezembro do corrente ano. Depois ele é despedido,
né, desligado, ele fica sem receber o mês de janeiro e participa novamente de uma disputa, que é essa designação, para concorrer e pegar novo contrato. Isso é o que sempre aconteceu em Minas Gerais. No ano de 98, o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, por meio da emenda constitucional número 20, alterou o artigo 40 da Constituição Federal. Até 98, trabalhadores, mesmo com contratos precários, eles podiam contribuir e se aposentar pelo regime próprio, no caso de Minas Gerais, IPSENG. De 2002 para cá, o governo de Minas Gerais fez a Lei Complementar 64 e essa legislação regulamentou no estado de Minas Gerais o IPSENG, colocando o IPSENG apenas para servidores efetivos. O governo de Minas Gerais continuou com esses contratos de designação com os trabalhadores da educação, recolhiam o INSS e não repassava para a Previdência. Com isso, o governo de Minas Gerais estava, em 2006, 2007, impedido de pegar empréstimos internacionais e recursos do governo federal. Porque nós sabemos, seja empresa privada, órgão público, ele só pode pegar recurso público, fazer contrato com o poder público, se ele tiver com a sua certidão totalmente regularizada, totalmente limpa. A certidão negativa de débito. Exatamente. Exatamente. Pois não. Ele não pode estar em débito com a Previdência. O que o governador Aécio Neves, com o que ele chamava de choque de gestão, déficit zero, o que ele fez? Ele efetivou, em 2007, 98 mil servidores sem concurso público. Efetivou esses servidores e jogou todo mundo para o IPSENG, que é o regime próprio do Estado. Com essa efetivação, a dívida do Estado com o INSS sumiu. Então, o governo de Minas Gerais pôde fazer contratos com o governo federal e pegar empréstimos internacionais. Essas pessoas, elas não pediram para ser efetivadas. Na verdade, elas nem sabiam que podia ser efetivado sem concurso público, até porque o que o artigo 37 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, prevê é provas e títulos para você tomar posse em um cargo e ser servidor efetivo. Para piorar, Arthur, no ano de 2011, aí já o governador Antônio Anastasia, foi o ano que teve concurso público no estado de Minas Gerais, ele enviou uma carta por meio de duas secretarias, a Secretaria da CEPLAG e a Secretaria de Educação, a Renata Vilhena pela CEPLAG e a Ana Lúcia Gazola pela Educação, enviou para todos esses servidores efetivos para desestimulá-los a fazer o concurso daquele ano, 2011. Nessa carta, vinha falando, dentre outras coisas, que eles tinham os mesmos direitos daqueles trabalhadores que haviam feito concurso público, passado em concurso público e tomado posse. Em 2014, o Supremo Tribunal Federal julgou a Lei Complementar número 100 como inconstitucional. No ano de 2015, o governador Fernando Pimentel assume e no dia 31 de 12 de 2015, o governador Fernando Pimentel exonerou em massa 57 mil trabalhadores que ainda estavam vinculados com o governo de Minas Gerais, que não tinham ainda conseguido se aposentar ou passar em concurso público. Qual é a nossa luta? A nossa luta é pelo direito dos atingidos pela Lei 100. Primeiro, pelo vínculo, por esse período que eles ficaram vinculados ao governo de Minas Gerais. Segundo, pelas modulações. Modular é a redução daquela decisão da DI 4876 na vida dessas pessoas. Porque o Supremo Tribunal Federal, quando julgou inconstitucional a Lei 100, ele determinou que o governo de Minas Gerais cumprisse determinados requisitos. O primeiro, aquelas pessoas que atingirem tempo e idade até 31 de 12 de 2015 podem se aposentar pelo IPSENG. Segundo, aquelas pessoas que tinham feito concurso público, passado em concurso público e sido efetivadas em virtude desse concurso público, essas pessoas deveriam ganhar posse. Terceira modulação, o Supremo Tribunal Federal não determinou, não mandou que o governo de Minas Gerais exonerasse em massa as 57 mil pessoas. O que falou o Supremo Tribunal Federal? Que ao governo de Minas Gerais cabe estudar caso a caso e somente exonerar a partir do momento que chegasse para aquele cargo de Lei 100
uma pessoa que houvesse feito concurso público passado para tomar posse. Ou seja, dia 31/12/2015, não havia necessidade do governo de Minas Gerais exonerar essas 57 mil pessoas. Na verdade, não era para exonerar ninguém, porque não existia cargo em disputa de concurso público para aquele cargo do pessoal da Lei 100. Inclusive, o tema da próxima pergunta que eu vou te fazer, você é graduado em Direito Administrativo e mestre em Direito e Políticas Públicas também pela PUC. Você não acha que faltou uma certa, digamos, um certo diálogo político ao governador Pimentel para enfrentar esse problema, mesmo sendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Como eu te disse, Arthur, não existia necessidade de exonerar em massa esses servidores. Primeira coisa, o governo de Minas Gerais deveria ter dialogado, deveria ter conversado principalmente com as entidades que criamos para acompanhar a luta pelo direito dos atingidos pela Lei 100. Então, o governo de Minas Gerais precisava ter dialogado, não tinha necessidade de ter exonerado esses servidores e podia ter construído mecanismos para amenizar o sofrimento desses trabalhadores. Porque imagina você, Arthur, você é um trabalhador do Estado de Minas Gerais, você sabe que você tem um contrato precário, que a qualquer momento você pode ser dispensado, então você constrói a sua vida já pensando que a qualquer momento você pode não ter um emprego. Aí, de repente, vem um governo e efetiva, te dá segurança por uma legislação do poder público feita pelo Estado e depois ainda manda uma carta timbrada e assinada pelo governo de Minas Gerais falando que as pessoas poderiam ficar tranquilas, que elas estavam estáveis. E aí ficam vinculadas por mais de 7 anos. Aí, de repente, você se vê colocado na rua, sem trabalho, sem remuneração e pior, você já tinha padronizado a sua vida, você já tinha adquirido imóvel, você já tinha adquirido casa, você já tinha um padrão de vida e de repente você se vê sem nada. No ano passado, um professor na SRE, Superintendência Regional de Barbacena, em uma reunião que fizemos lá no mês de outubro, os servidores que participaram da reunião conosco estavam relatando o caso dele. 37 anos de idade, professor, desligado 31/12/2015. 2016, não conseguiu emprego. 2017, não conseguiu também. Banco na cola, cobrando empréstimo, porque o servidor, quando ele foi efetivado, a Secretaria de Planejamento liberou para que ele pudesse pegar empréstimos de bancos. Então, o chamado empréstimo consignado a servidor, que é absolutamente normal. Que é normal. Para servidor efetivo, é normal. E com essa efetivação deles, eles ganharam status de efetivo, puderam pegar empréstimo consignado. Esse servidor desesperado, o que ele fez? Não conseguiu o contrato, 2016, 2017, banco cobrando, sem dinheiro até mesmo para comprar coisas básicas, o que ele fez? Tirou a sua vida. Lamentável. Para você que está chegando agora, a gente está batendo um papo com também o professor Lindomar Gomes, ele é formado em Direito, professor há quase 7 anos de Direito na grande realidade, é um dos defensores, dos lutadores pelos atingidos pela Lei 100. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte, Lindomar, como você tem avaliado os índices de avaliação do governo Pimentel no estado de Minas Gerais? Ou de desaprovação, que acho que são maiores do que de avaliação positiva? Além dos índices, eu tenho um problema, porque eu acompanho esses servidores atingidos pela Lei 100 e esses servidores têm uma mágoa muito grande por 2 motivos com o atual governo. A primeira, por mais que não tenha sido o Pimentel o responsável por fazer a Lei 100, mas ele foi a pessoa que assinou a exoneração desses servidores. E podia ter dialogado e construído mecanismos para amenizar esse sofrimento e até o desemprego dessas pessoas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o governo de Minas Gerais tem, pelo menos na minha opinião, criado um atabalhoamento muito grande com a máquina pública do estado de Minas Gerais. Além de ter parcelado os salários, ainda está tendo dificuldade de cumprir com os parcelamentos que já vieram ou já tinham sido estipulados. Então, isso tudo tem contribuído para o governo ficar com índice negativo. E se você tem um servidor público com dificuldade de remuneração, de receber, sem saber até como será o próximo mês, naturalmente o seu governo vai ter dificuldade de colocar em prática
o que precisa, as políticas públicas, os atendimentos, as atuações do governo. Então, isso tudo tem dificultado o governo Fernando Pimentel. O índice de rejeição dele também não é muito diferente do Anastasia, não, viu, Arthur? O índice do Anastasia e do Fernando Pimentel, eles estão próximos. O Anastasia, as pesquisas aqui em Minas Gerais, elas indicam hoje o Anastasia em primeiro e o Fernando Pimentel em segundo lugar. Só que o índice de rejeição dos dois também está muito próximo. E para a disputa eleitoral, uma eleição majoritária como essa, uma eleição grande como essa, o índice de rejeição vai ser o fundamental para decidir. E talvez possamos, inclusive, ter uma terceira via. Quem sabe não ter uma terceira via em Minas Gerais, que tem uma rejeição pequena ou bem menor em relação a esses dois candidatos que têm polarizado a disputa aqui por enquanto. O seu partido, que é o Avante, tem apostado em uma terceira via, de acompanhar uma terceira via, que é do ex-deputado federal pelo PMDB. Como está essa costura política? Tem avançado, não tem avançado? O Rodrigo Pacheco, né, que é o nome que o Avante possivelmente vai apoiar, é um nome novo, é um candidato novo, teve um destaque grande e positivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. E o processo eleitoral esse ano, pelo menos esse ano, eu tenho sentido que as pessoas estão querendo algo novo. O Fernando Pimentel é o atual governador. O Anastasia foi secretário do Aécio no primeiro mandato, vice do Aécio no segundo mandato e foi governador do estado de Minas Gerais e já é senador há 4 anos. O Anastasia também carrega esse desgaste já de estar na política há algum tempo e, principalmente, carrega o desgaste de ser do partido do Aécio Neves e de ser uma pessoa que sempre defendeu e esteve ao lado do Aécio Neves. Então, esses dois candidatos, eles vão ter uma certa dificuldade, porque o que o eleitor está procurando hoje não é esse tipo de candidato. O Rodrigo Pacheco, ele pode sim ser essa terceira via. Pode ser um nome novo, que se apresente para a população. Agora, mais do que isso, ele vai precisar dar respostas aos problemas que os 2 últimos governos passaram e, claro, a esse principal que o governo de Minas Gerais tem hoje. O governo de Minas Gerais, desde o ano de 2016, tem feito parcelamento de salários. E, especificamente nesse ano de 2018, está com a dificuldade muito grande de cumprir até mesmo o parcelamento já acertado para os servidores do Estado. Uma das principais justificativas que eu tenho acompanhado do governador Pimentel é a herança do ex-governador de Estado, o Antônio Anastasia. Você não acha que é um discurso que já está muito atrasado para poder ser feito há praticamente quase 4 anos de mandato já, não? Olha, a gente que se coloca, né, para disputar um cargo, para estar à frente de representações, nós temos que tomar cuidado com o tipo de justificativa que a gente dá. A população não quer saber se ele assumiu um governo com dificuldade, não quer saber de todas essas dificuldades assumidas por ele. Porque quem votou nele, votou que ele justamente fosse resolver essas mazelas, essas dificuldades. E você ficar 3 anos e meio, como ele está no poder, e chegar agora na reta final e tentar transferir essa responsabilidade, isso, pelo menos na minha opinião, faz afastar o eleitor, porque ele vai estar falando da mesmíssima coisa. O Anastasia mesmo vai vir com o discurso falando que o Pimentel quebrou o Estado. O Pimentel vai vir com o discurso de que quebrou porque já vinha um processo de quebra dos governos anteriores. Então, a população não quer ouvir esse tipo de debate. Eles querem, pelo menos eu como eleitor, eu quero ver solução para esses problemas. E hoje, Arthur, eu acho que a gente precisava repensar propostas políticas, e principalmente as políticas públicas. Não tem como pensar políticas públicas se não pensarmos em desenvolvimento das cidades, desenvolvimentos locais e desenvolvimentos regionais. Minas Gerais é um estado extremamente complexo para governar, não é fácil. Você é da área da economia, você é de uma região diversa do estado de Minas Gerais, porque cada região do estado de Minas Gerais ela é diversa em relação à outra. O que tem de problema no sul do estado não necessariamente vai ter na região do Jequitinhonha, no norte de Minas, ou na minha região natal, que é o noroeste do estado de Minas Gerais.
Então, para Minas Gerais, se essas duas principais candidaturas, se eles querem dialogar com o povo mineiro, dialogar com o eleitorado, eles vão precisar dizer muito mais do que tem sido feito e do que foi feito. Eu acho que as pessoas, para votar, vão querer olhar para frente em cima daquilo que vai ser feito. Maravilha. Para você que está chegando agora, a gente está batendo um papo com o Lindomar Gomes, ele é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Lindomar, uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte: o Newton Cardoso, que você deve conhecer, ex-governador de estado, seu filho é pré-candidato também à reeleição a deputado federal, um dos homens mais polêmicos que se tem notícia, dos políticos mais polêmicos que se tem notícia. E na região de Berizal ele tem ainda, na região do norte de Minas como um todo, ele tem um reduto eleitoral muito forte. Como explicar ainda, com todo o avanço que nós tivemos, todo o avanço tecnológico, todo o avanço das pessoas, políticos como ainda Newton Cardoso, que são investigados, aliás, com investigações que já são comprovadas, denúncias do Ministério Público, que inclusive algumas já em fase de final de cumprimento de pena e tal. Como explicar que políticos como esse ainda têm tantos adeptos na vida pública? Nós ainda temos uma cultura muito grande. As pessoas elas têm uma certa fidelidade, uma gratidão. Tem uma gratidão. Eu acredito que o que ele ainda tenha é gratidão de determinados locais, principalmente Minas Gerais. O que diferenciou governadores para serem bem avaliados? É o tal do asfalto no estado. Quem conseguiu fazer asfalto conseguiu ter visibilidade. Na política, ainda, Arthur, infelizmente ou felizmente, o que as pessoas olham são as obras visíveis. Questões como educação, como saúde, por mais que as pessoas falem da importância, cobrem, não são obras visíveis, nós não conseguimos ver. E o resultado delas também não é a curto prazo, é a longo prazo. Às vezes, quando o resultado sai, já sai com outro governo. O que tanto o Newton Cardoso, pelo menos que eu observo, os locais que ele ainda tem avaliação positiva são locais onde ele fez asfalto, o tal do asfalto que ele colocou. Então, as pessoas têm gratidão em relação a ele. Da mesma forma, em relação ao Aécio Neves, nas regiões do estado, onde tinha poeira. Por exemplo, para chegar em Berizal, nós temos duas formas. Podemos passar por Teófilo Otoni, sair em Albim, ou podemos passar ali José Gonçalves, Virgem da Lapa. Esse trecho de 42 quilômetros é um trecho de terra. Está sendo feito o asfalto lá agora, né, até o fim do ano, acredito que vai ser concluído o asfalto lá. Só quem realmente morou na poeira, só quem teve dificuldade passando por uma estrada como essa sabe do valor do asfalto. Então, para mim, o que ainda resta, por mais que a tecnologia, por mais que tudo isso de informação chegue em relação ao Newton Cardoso, o que as pessoas ainda lembram e têm a ele é essa gratidão, principalmente pela questão da obra asfalto. É algo que pesa, é algo concreto, literalmente falando, e que o eleitor, na hora H, porque o eleitor já vai esperar o quê dos políticos? Não espera nada na área da saúde, porque saúde sempre foi uma calamidade, educação é uma calamidade. E negócio de promessa já está cheio. Agora, você é um político bem diferenciado. Eu estava olhando aqui na ficha, na última eleição, quase 27 mil votos. Aliás, você quase assumiu uma cadeira como deputado também federal. Ao que você atribui, qual é a justificativa de Jair como candidato a deputado federal, por exemplo? Eu sou candidato a deputado federal por causa de uma bandeira, né? A primeira bandeira é a questão da educação. Eu ainda não consegui observar locais, até países que conseguiram se desenvolver, que não tenham passado pela educação. Muitas pessoas defendem a educação, mas o que realmente fazer pela educação? É por isso que nós somos candidatos a deputados federais. E segunda coisa, eu tenho um recorte específico na educação. Sou pré-candidato e futuramente candidato com a proposta de resolver a questão previdenciária dos atingidos pela Lei 100. Então, somente mexendo no artigo 40 da Constituição Federal,
é que nós podemos devolver a dignidade desses atingidos pela Lei 100, que hoje, se não alterar o artigo 40, não podem se aposentar pelo IPSENG. Então, esse é o motivo principal de eu ser candidato a deputado federal, que é em cima de uma proposta e de uma bandeira bem específica. E só quem pode fazer alteração na Constituição ou propor alteração na Constituição é quem é deputado federal. Boa. Deputado ou senador. Exatamente, os dois. Falando em senador, recentemente a ex-presidenta Dilma Rousseff já se manifestou que será candidata ao Senado por Minas. Como que está a disputa ao Senado em Minas? A Dilma lidera as pesquisas em Minas Gerais. A última pesquisa que eu vi está a Dilma em primeiro, Aécio em segundo colocado e o Josué Alencar em terceiro. Em quarto lugar, tem um radialista daqui de Minas Gerais, um radialista com programas populares. Ele é da Itaiaco, que é o Carlos Viana. O Carlos Viana tem uma intenção de voto muito alta, principalmente porque ele nunca foi candidato a nada. Então, ou seja, no cenário de Senado, em Minas Gerais, nós temos a Dilma liderando, tem o Aécio, que ainda não dá para saber se realmente ele não é candidato, porque eu não ouvi nenhuma entrevista, não ouvi mesmo da boca do Aécio ele falando que não é candidato. E como são duas vagas, ele ainda, pela pesquisa, tem possibilidade. Um candidato que poderia atrapalhar o Aécio poderia ser um candidato novato, como esse, o Carlos Viana, que a gente está apontando. Um outro candidato também que tem números bons na pesquisa é o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é o Diniz Pinheiro. Diniz Pinheiro também aparece. Ensaiou ser candidato a governador, mudou de partido, saiu do PP, Partido Progressista, foi para o Solidariedade para ser candidato a governo. Ensaiou e agora, nas últimas notícias aqui de Minas Gerais, é que ele vai ser candidato ao Senado e está indo na coligação de candidato a governador Antônio Anastasia. Então, se a política em Minas Gerais ficar polarizada entre Fernando Pimentel e Anastasia, naturalmente os candidatos que estiverem ligados a essas chapas têm uma possibilidade de eleição. Então, no caso aí, a Dilma já sairia com a vantagem e, se tiver apenas um candidato com expressão como está indo o Diniz para essa chapa do Anastasia, poderia ser polarizado, porque na verdade também se elege dois, né? Então nós teríamos aí dois candidatos que já largariam com grande vantagem no estado. Mas você acredita na possibilidade do Aécio não ser candidato? Se ele não for candidato, ele perde o foro privilegiado, pô. Agora, essa questão do foro é uma coisa muito engraçada, né? Porque o foro, você é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. No caso dele, como senador, ou se ele fosse deputado federal, ou presidente da República, ministro de Estado. Então, o Aécio, hoje, se ele não for, o processo dele volta para a primeira instância em Minas Gerais. Ele pode ter 3, dependendo até 4 graus de recurso. É muita coisa ainda. Para você que está chegando agora, a gente está conversando com Lindomar Gomes, pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Nossa última pergunta, que o nosso tempo está quase se esgotando, eu gostaria de perguntar o seguinte: você não acha que há uma judicialização muito grande da política? Excelente pergunta essa sua, ótima pergunta. Sabe por quê? Porque, infelizmente, as coisas negativas, elas ganham uma proporção muito maior do que as coisas positivas. E a política, infelizmente, o que sai, o que nós compartilhamos, o que gostamos de ver são as coisas negativas. E coisas negativas, infelizmente, passa pela questão policial. É aquele que foi preso, é aquele que ganha repercussão que roubou ou que foi acusado disso ou daquilo. E, claro, Ministério Público e Judiciário passaram a intervir demais nas decisões políticas, nas tomadas de decisões. Aqui em Minas Gerais, no último fim de semana mesmo, nós tivemos 3 cidades tendo eleição novamente. No Tocantins tivemos eleição para governador agora no mês de junho, segundo turno. Quanto que custa essas eleições? Qual que é o preço que o contribuinte acaba pagando para isso? Será que não tinha uma saída política negociada dentro da Assembleia para se terminar o mandato, pelo menos o mandato
terminar esse ano, ter o processo eleitoral e aí toma-se posse. Ou seja, esse tipo de judicialização, claro que nós pegamos apenas o exemplo desses processos eleitorais que têm acontecido, acaba que isso aí atrapalha as políticas públicas, isso atrapalha o orçamento público, isso dificulta a vida das cidades e até mesmo dos estados andarem. O Ministério Público e o Judiciário precisavam tomar um pouco mais de cuidado com a quantidade de intervenções que eles acabam fazendo na vida política. Até porque, se você trava um município, e as consequências desse travamento do município? A própria Petrobras, eu acho que a Petrobras ela precisa ser mais discutida, precisa ser mais debatida. Todo o cerco que foi montado em cima da Petrobras, hoje, a greve dos caminhoneiros está diretamente ligada a tudo isso, essa pirotecnia que foi feita em cima da Petrobras. Como que uma empresa como a Petrobras, você é da área da economia, você sabe que a Petrobras era o principal investidor dentro do país. E a gente só gera emprego se tiver investimento. E no Brasil nós temos uma cultura, infelizmente ou felizmente, que os principais investimentos eles precisam vir do poder público. Se não vem do poder público... Oi? Do Estado. Do poder público, de uma forma geral, né? Do Estado. Se não vem... A iniciativa privada só coloca naquilo que ela tem certeza que vai ter lucro. Então, ou seja, a Petrobras foi um cerco midiático e jurídico em cima dela, que hoje é toda a população que está pagando a conta. Não estou falando, Arthur, justificando o mal feito dentro da Petrobras. O que foi mal feito, claro, tinha que ser investigado, punido as pessoas que cometeram o mal feito. Só que a empresa, a Petrobras, ela precisava ter sido protegida até mesmo pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e também pelo Judiciário. O Judiciário precisava ter esse amadurecimento. Só que não. Eles preferiram intervir em toda a vida política, saiu travando. Hoje nós pagamos um combustível caro, hoje nós temos desempregos. Se você pegar a quantidade de fechamentos de empresas que aconteceram próximas a construções de estaleiros no estado do Rio de Janeiro e em outros estados do país, é consequência dessa judicialização que falamos há pouco. Da política. Para você que está chegando agora, a gente está terminando um papo muito bom com o pré-candidato a deputado federal, Lindomar Gomes. Lindomar, eu gostaria que você deixasse sua palavra final para o pessoal do norte de Minas, Berizal, toda aquela região que está nos acompanhando agora. Primeiro, foi uma alegria muito grande conversar com vocês. Arthur, parabéns para você, toda a sua equipe. Essa iniciativa são iniciativas que nós realmente estamos contribuindo para ter uma democracia dentro do nosso país. Porque democracia é espaços onde as pessoas podem opinar, podem expressar, podem divergir, porque são dessas divergências que nós mostramos todas as nossas contradições. E esse veículo de comunicação, esse debate, realmente evolui e muito, não só Berizal, mas toda a região. Eu sou um entusiasta desse tipo de comunicação, desses veículos que furam os veículos tradicionais, que é a grande mídia. É uma alegria ter conversado com vocês. Gostaria muito que vocês assistissem ao documentário que estamos concluindo nos próximos 10, 15 dias. Vamos concluir um documentário contando toda a história da Lei 100, faz um debate para cima da Lei 100 e qualquer pessoa assistindo o documentário, um documentário de 42, 43 minutos, vai entender o motivo da nossa luta pelo direito dos atingidos pela Lei 100, que é uma luta pela dignidade dessas pessoas. E nos ajudem também. Divulguem esse documentário, passe esse documentário na sua casa, faça essa discussão dentro da sua casa, faça essa discussão no seu café da manhã, no seu almoço, na janta, o espaço que for de debate dentro da família, dentro da escola, façam o debate desse documentário. Maravilha. Meu querido, muito obrigado. Estou te esperando aqui depois das eleições para a gente avaliar os resultados e avaliar os resultados também de Minas e o seu resultado, que com certeza será positivo. Desejo toda a sorte do mundo para você. Que Deus te abençoe aí nessa caminhada. Não é uma caminhada, como eu disse no início, fácil, mas que você tem juventude, tem, sobretudo, peito para poder enfrentar isso. Então, vamos cair para cima e vamos lutar e batalhar.
Obrigadão, meu irmão. Sucesso para você. Vou ajudar a divulgar esse programa, porque eu acho que ele tem muito a contribuir para o Estado de Minas Gerais. Obrigado. Sucesso para nós. Depois das eleições já está marcado. Eu e você aqui. Beleza, um abraço. Para você que está nos acompanhando de casa, essa entrevista está também disponível no nosso canal do YouTube, a Estação Caixa. Você pode acessar, curtir, compartilhar e também nos seguir nas redes sociais. Compartilhe, comentem. Também aceitamos sugestão de pauta. Se você quiser sugerir o seu pré-candidato a deputado federal ou estadual para uma entrevista, também pode sugerir, que a gente vai fazer com o maior prazer. Um abraço para Berizal, para todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, Lindomar. Um abraço, meu irmão, para todos de Berizal e região.